Bom dia, senhor presidente. Alô? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Primeiramente... Alô? Alô? Não, ouvindo eu sei, mas... Bem, eu gostaria de comentar aqui algumas declarações que foram feitas semana passada, em virtude daquela sessão de terça-feira na qual nós tivemos aqui uma sessão histórica, quando a Câmara de Vereadores teve a maturidade, a responsabilidade da apreciação daquele pedido daquele cidadão caxiense quanto ao processo de impedimento do prefeito municipal. Muitos repórteres me perguntavam e me perguntaram se o prefeito tinha saído fortalecido naquele momento quando a Câmara de Vereadores não tinha aprovado aquele pedido de processo. Eu, naquela ocasião, coloquei que eu acreditava que o prefeito não tinha saído fortalecido. Por quê? Porque em 8 meses você já tem na sua história da sua administração maculado um pedido de processo de impeachment. Isto não é uma vitória. Isso já está lá na história. E coloquei que quem saiu fortalecido foi a Câmara de Vereadores, como um todo. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores teve a maturidade de analisar esse processo, de ler a todas as situações possíveis e jurídicas que poderiam ocorrer desse processo e teve a maturidade, a responsabilidade de votar contra. Então, vejam, é bom que a gente coloque isso para que não fiquem falsas interpretações de que este ou aquele saiu vitorioso neste processo que foi votado terça-feira passada. Ninguém saiu vitorioso. E ninguém aqui estava disputando um espaço de quem tinha razão ou quem não tinha razão. A Câmara de Vereadores ela tem a responsabilidade de analisar de uma forma correta e séria tudo o que aqui chega. E foi um pedido de um cidadão caxiense que tem esse direito. O que eu também não entendi foi quando a jornalista Rosilene, ela colocou na minha boca coisas que eu não falei, ou pelo menos quis dar a entender, de que quando no meu voto eu coloquei que nós estávamos apreciando o pedido de um cidadão, ela colocou e deu a entender que então se viesse um pedido de impeachment de algum vereador, então esse seria aprovado. E se vocês lerem, vocês podem tirar essa interpretação que parece que eu estava dizendo. Quando vem de algum cidadão, não será apreciado, mas se virá de algum vereador, será apreciado. Tenho certeza que se virá de algum colega vereador, esse processo terá o mesmo segmento que teve o processo anterior. E aí eu quero colocar também uma palavra que, infelizmente, eu acho que essa administração continua utilizando, e eu acho que foi feito uma cartilha para que todos que defendem essa administração utilizem a palavra, que é uma palavra, né, muito mimimi. Acho que todos têm que falar isso, mimimi. Todos que vêm aqui defendem diz, parem com este mimimi. Eu gostaria de dizer para a administração que é a administração que tem que parar com esse mimimi, porque esse discurso já está velho. Ninguém mais aguenta esse discurso de politicagem, da velha política. Senhoras e senhores, o que é a nova política? A nova política é não conversar com a sociedade? Essa é a nova política? Eu acho que a comunidade de Caxias do Sul não quer isso. É isso que a gente tem que se perguntar. O que é a nova política? Associações de bairro não serem recebidas? A concessionária de transporte público não ser recebida? Essa é a nova política? O que é a nova política? Eu fiquei muito emocionado quarta-feira, e queria aqui dar um exemplo, quando aqui fizemos aquela homenagem maravilhosa à Escola Estadual Especial João Prataveira, que com certeza emocionou todos os colegas aqui presentes. Eu acredito que tenha sido uma das homenagens mais emocionantes na história desta casa. E fiquei emocionado também quando, ao pesquisar a história dessa escola,
a sensibilidade de 2 prefeitos do município de Caxias do Sul, dentro da história desta escola, que foi o prefeito Biazus, quando cedeu aquela área para a PAI, e depois o prefeito Vitório III, que cedeu o terreno na Visconde de Pelotas, onde hoje está aquela escola. Isso está na história. Agora, o que ficará na história, infelizmente, dessa administração, é que essa administração fez um pedido para que a PAI arrumasse uma calçada lá na frente, sem sabendo que não tem dinheiro. Isto é, nem o calçamento, nem as pedras cedeu para a PAI. Isso vai ficar na história. Então, enquanto prefeitos no passado tiveram a umbridade e a sensibilidade de ajudarem, essa administração, ela corta e rasga a sua própria história. Isso me deixou muito chateado, quando a gente vem aqui e faz aquela homenagem e a gente não poderia dizer absolutamente nada dessa administração em relação a crianças que têm este problema e que são atendidas na PAI, ou também ao lar da velhice. Se esta é a nova administração, senhoras e senhores, eu não sei então mais o que é velha, porque na velha administração, com o prefeito Armando Biazus e com o prefeito Vitório III, nós tivemos uma sensibilidade de apoiar essas instituições. Gozado, esta é a velha, esta não serve, mas a nova, que não o faz, é a nova administração. Então eu peço à comunidade de Caxias do Sul que comece a refletir realmente essa diferença. E o que foi feito aqui terça-feira não foi feito politicagem, como foi dito no jornal. Não foi feito politicagem. O que foi feito aqui terça-feira foi feito política, onde todos os colegas aqui falaram e declararam o seu voto com fundamentação e não usaram politicagem. E é isso que eu fico muito chateado, como vereador, de que eu fico ouvindo essas coisas impensadas pela imprensa de pessoas que eu acho que não sabem o que é política. E talvez saibam mais o que é politicagem, mas não a verdadeira política. O que nós demonstramos aqui na terça-feira da semana passada. Nós demonstramos 2 tipos de política, terça-feira passada. A hombridade de vereadores de terem a responsabilidade e a análise técnico-jurídica dos vereadores. Porque se fosse politicagem, lhes digo, daquele processo teria passado. Se fosse politicagem. E não o foi politicagem. Então eu gostaria que aqueles que falaram isso olhassem um pouco para dentro de si e que trocassem esse discurso, que esse é o discurso do mimimi, porque querem mais ou menos fazer que nem o Goebbels, que era o ministro da comunicação do Hitler. Eu vou falar tantas vezes até que vire verdade. E é assim que está fazendo essa estratégia política. Desculpem, esse vereador é professor de história, então não queiram usar estratégias do passado, porque tenho certeza que eu vou pegar todas elas. Não venham. Isto o Goebbels fez. E vejam que era uma ditadura. E vamos bater na tecla que tudo é mimimi. E vamos bater na tecla que tudo é velha política. E vamos bater na tecla que tudo é politicagem. E continuam batendo nesta tecla, como se isto for verdade. E eu gostaria também de colocar que me parece que uma jornalista do Jornal Pioneiro, ela ficou muito feliz depois de terça-feira. Muito feliz. É impressionante como ela mudou o discurso a partir de terça, na quarta e na quinta-feira, inclusive até resgatando das cinzas certas pessoas que não estavam, e de uma hora para outra essas pessoas tiveram meia página no jornal, e depois mais meia página no jornal. Eu achei impressionante a felicidade e a alegria. Se eu fosse o prefeito, eu estaria preocupado, porque na minha mácula, da minha história, já teve um processo em 8 meses. E ninguém aqui disse que haverão outros. Até porque nós temos 500 mil cidadãos e qualquer um, a qualquer momento, pode aqui trazer. E não precisam ser vereadores. Isso que seja bem dito. E, para finalizar, senhor presidente, eu sei que falei de muitas coisas hoje, mas outra coisa que também eu fico muito chateado e que demonstra que o Poder Executivo não conversa com o Poder Legislativo, ou melhor, nem lê os projetos, foi o projeto do Talian, apresentado aqui pelo colega Gustavo Toigo, que nós aqui fizemos um debate, e hoje eu leio no Jornal Pioneiro que o Poder Executivo está entrando com o projeto
para complicar, né? Só para complicar, né? Para transformar o italiano como uma língua, né, colega Tuigo? Só para terminar, uma língua do patrimônio, né? Gozado, uma proposta de um vereador não valia. E agora do Poder Executivo vale. Eu sei que depois vai vir explicações aqui por parte dos colegas da situação, de que um é um projeto de patrimônio histórico e outro é o projeto de uma língua. Simplesmente, se houvesse conversa entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, isso não precisaria ser feito. Então, sabem o que é isso, senhoras e senhores? Isto sim é politicagem. Isto é a politicagem da mais baixa rasteira. Isso é rasteira política. Desculpa, presidente. É aproveitamento de marketing político. Desculpem, é uma ofensa ao marketing político. Isto é marqueteiro, que é marketing com politiqueiro. Essa é a definição de marqueteiro. Obrigado, senhores vereadores, senhores vereadores. Próximo vereador.